Você já se sentiu enganado pelas promessas que dizem trazer riquezas e bênção, mas só trouxeram frustrações? Essa pergunta corta direto a realidade que muitos vivem em silêncio. Não é rebeldia, não é dúvida leviana, é o cansaço de quem orou, contribuiu, confiou e mesmo assim acorda todos os dias com contas atrasadas, medo do amanhã e a sensação de que algo não fecha. E é exatamente aqui que começa essa reflexão. Desde cedo, aprendemos que existe uma fórmula simples. Fé gera bênção, obediência gera prosperidade, confiança abre as janelas do céu. Essa ideia foi repetida tantas vezes que passou a soar como lei universal. Se algo não dá certo, a culpa não estaria na promessa, mas em quem não fez o suficiente. Silenciosamente, a fé de muitos se transforma em peso, em cobrança constante, em dívida espiritual impossível de quitar. A vida real, porém, não segue discursos prontos. Pessoas honestas quebram financeiramente, famílias tementes a Deus enfrentam perdas inesperadas e quando isso acontece, surge um conflito devastador. Se Deus é fiel, por que a promessa não se cumpre como foi ensinado? Essa dúvida não é falta de fé, é um pedido por coerência, uma necessidade de entender a realidade sem máscaras. Muitos se sentem envergonhados por pensar assim e permanecem em silêncio, porque questionar é visto como fraqueza espiritual, mas o silêncio aprofunda o conflito. A fé que deveria trazer descanso muitas vezes se transforma em ansiedade. A pessoa continua crendo, mas começa a desconfiar de si mesmo. Será que sou digno? Será que a minha fé é suficiente? Essa cobrança corrói a espiritualidade. Existe diferença profunda entre confiar em Deus e acreditar em formas religiosas. A confiança verdadeira não depende de resultados imediatos. Fórmulas criam expectativas específicas e imensuráveis. Quando essas expectativas falham, o impacto não é apenas financeiro, é emocional e espiritual. Perde-se o chão e a sensação de estar no caminho certo. Existe diferença profunda entre confiar em Deus e acreditar em formas religiosas. A confiança verdadeira não depende de resultados imediatos. Fórmulas criam expectativas específicas e imensuráveis. Quando essas expectativas falham, o impacto não é apenas financeiro, é emocional e espiritual. Perde-se o chão e a sensação de estar no caminho certo. Ao longo da Bíblia, a realidade nunca foi tão simples quanto os discursos modernos que fazem parecer. Homens e mulheres justos enfrentaram fome, perdas e longos períodos de silêncio. Nem sempre a fidelidade trouxe abundância material. Muitas vezes trouxe resistência para continuar. Ignorar isso cria uma fé frágil que só funciona quando tudo vai bem. Quando a contradição se revela, surge um medo. Estarei me afastando de Deus? Talvez a pergunta correta seja: estarei me aproximando da verdade? Uma fé que amadurece não exige garantias, mas lida com a realidade, tal como ela é, honesta, humana e menos baseada em culpa. Não significa abandonar Deus, nem desacreditar da espiritualidade. Significa separar o divino do discurso humano. Muitas promessas foram ensinadas sem contexto, sem preparo emocional para a frustração. Quando a frustração chega, quem paga o preço é o fiel e não a doutrina. O maior dano talvez não seja a pobreza em si, mas a ideia de que ela é um sinal de falha espiritual. Essa crença destrói a autoestima, corrói a fé e cria um círculo de autoacusação. A pessoa sofre em dobro pela dificuldade material e pela culpa de imaginar que decepcionou a Deus. Espiritualidade saudável não deveria produzir esse tipo de sofrimento interno. Existe um ponto
em que a fé deixa de ser infantil e se torna consciente. É quando percebemos que Deus não é um mecanismo de recompensa automática e a vida não segue um roteiro previsível. Esse despertar dói, porque quebra ilusões, mas também liberta, devolvendo a responsabilidade de pensar, sentir e viver sem máscaras espirituais. Muitas pessoas continuam na fé, mas em silêncio, não contam mais com entusiasmo, não falam de vitórias, mas não abandonam Deus, apenas seguem dia após dia, tentando entender onde a promessa termina e onde começa a realidade. Essa fé silenciosa é discreta, quase invisível, mas profundamente sincera. Refletir sobre isso não é negar Deus, é negar simplificações excessivas. A espiritualidade real convive com dúvidas, contradições e perguntas sem respostas fáceis. Talvez o erro não esteja em quem questiona, mas em quem nunca permitiu que essas perguntas fossem feitas. Você já se sente ocupado por não viver a promessa como ensinaram? Saiba que não está sozinho. Essa sensação é mais comum do que se fala. Encarar essa realidade é o primeiro passo para uma fé menos opressora e mais verdadeira. A fé que sobrevive às frustrações não é menor, é mais profunda. Ela não precisa de frases prontas nem de garantias materiais. Aprender a caminhar mesmo quando o chão parece instável, isso muda tudo. Talvez a pergunta não seja por que a promessa não se cumpriu, mas o que realmente nos foi prometido. Talvez o erro esteja em esperar da fé algo que ela nunca se propôs a entregar dessa forma. Essa reflexão não encerra o assunto, mas abre espaço necessário para pensar com honestidade. Se esse pensamento ressoou com a sua experiência, continue aqui no canal. Cada vídeo aprofunda um tema para nos levar a níveis mais conscientes. Obrigado a todos.